Bom, hoje nós vamos ver a seção 4.4, a gente vai falar de concorrência monopolística. A gente revisa um pouco dos materiais anteriores, né? Porque basicamente o que a gente falou de concorrência, de monopólio, a gente falou nas últimas aulas, né? Agora a gente dá só uma repassada aqui, tá? Muito bem. Para que haja concorrência, né, nós precisamos ter aí um mercado. Né? Só vai haver concorrência dentro de um mercado. Né? Ali nós temos várias pessoas oferecendo produtos e várias pessoas comprando esses produtos. Né? Então você tem as empresas, essas empresas ela tem ações na Bolsa de Valores. Essas ações da Bolsa de Valores elas são compradas, negociadas com os acionistas através de uma corretora ou através da CBLC, né? Que me fugiu o nome aqui, é de letra de câmbio, a casa de custódia de letra de câmbio, tá? Que são outros tipos de papéis, né? Então, o que influencia aí a demanda, né? O que vai influenciar que você compre produtos, que você realmente se interesse pelo produto? Primeiro, o preço do próprio bem, né? Segundo, o preço de um bem substituto. Quando você não tem aquele bem que você quer comprar, ou se aquele bem que você está acostumado a comprar, ele é muito caro, então você tem aí o bem substituto. Então, esse preço do bem substituto também, ele também mexe com a demanda. O preço de um bem complementar, né? Muitas vezes você compra um determinado bem, mas esse bem precisa ser complementado com com outro bem, tá? E a renda do consumidor. Então, tudo isso junto, né, através dessa fórmula que nós temos aí, ele influencia a demanda. Então, a demanda é constituída basicamente pelo preço dos bens que nós compramos e também pela renda do consumidor. Né? Não adianta você colocar bens no mercado com preço alto que as pessoas não vão adquirir esse produto. Né? Ele precisa ter aí um preço condizente, tá? E o que influencia a oferta? Se nós temos a demanda, nós temos uma oferta também, né? Então, o preço do próprio bem, o preço do bem relacionado, o preço dos fatores de produção e a tecnologia, né? Então, é o preço que eu estou colocando o produto para ser vendido, o preço dos fatores de produção, que é tudo aquilo que eu utilizo, né, para produzir esses bens, e, claro, a tecnologia que é adquirida, né, que é usada para que esses bens possam ser fabricados, tá? Então, entre a oferta e entre a demanda, nós temos aqui a briga de preço, tá? Então, o número de empresas que compõem o mercado, qual é o tipo de produto e a possibilidade de acesso de novas empresas. E nós sabemos que quanto mais empresas você tiver, maior será a concorrência. Então, a briga da concorrência está justamente nisso, entre a demanda e entre a oferta. Mas o que compõe tudo isso é o número de empresas que existem no mercado ofertando esse produto, que tipo de produto essas empresas estão ofertando, tá? E a possibilidade de sempre estar entrando no mercado novas empresas para ofertar aí um bem semelhante ou o bem, tá? Então, como é que as empresas se organizam em uma economia de mercado? Elas não são empresas soltas no mercado, né? Elas têm ali um conglomerado, então elas se organizam de forma que todo mundo, embora tenha uma fatia de mercado, mas que todo mundo possa atender esse mercado, né? Então nós temos, lembrando, né, nós temos a concorrência perfeita, nós temos a concorrência imperfeita ou a monopolista, nós temos o monopólio e temos o oligopólio. Tudo aquilo que a gente viu na aula passada, só para a gente relembrar, tá? A concorrência perfeita, eu tenho muitos ofertantes e demandantes,
os produtos são homogêneos, a informação ela é completa, é uma informação simétrica, a ausência de barreiras à entrada e saída e uma racionalidade entre essas pessoas, esses ofertantes e esses demandantes, tá? Então, na concorrência perfeita, todo mundo basicamente tem o mesmo produto, a informação basicamente é a mesma, tá? Quem compra e quem vende são os mesmos, né? E nós temos aí uma ausência de barreiras à entrada e para a saída dessas empresas, tá? Na concorrência perfeita, quais são as ocorrências, por exemplo? Nós temos as feiras livres e alguns produtores locais, né? Então, na feira livre, você tem uma concorrência perfeita, porque todo mundo, basicamente, ali trabalha com o mesmo preço, né? No final da feira, todo mundo abaixa, né? Mas você percebe que existe ali um acerto, digamos assim, entre todos os feirantes. Então, tanto faz você comprar de uma determinada barraca ou você comprar de uma outra barraca, que basicamente você vai ter ali o mesmo preço. O que vai diferenciar essas pessoas são justamente os produtos que uma banca tem e que outra provavelmente não tenha, e também a qualidade desses mesmos produtos, né? A qualidade que um mercado, que uma feira, que uma banca está oferecendo e a outra banca está oferecendo, tá? Como é que é o lucro na concorrência perfeita, né? Então, o objetivo de toda a empresa é a maximização de lucro. Então, quanto mais produtos eu vender, maior será o meu lucro. E isso esse é o meu objetivo. O ponto que você vê aqui no meio é justamente o ponto de equilíbrio, né? É onde ali as suas despesas batem com as suas receitas, tá? Então, quanto mais eu vender, né? Quanto mais demanda eu tiver e o preço for mais alto, automaticamente maior será o meu lucro. No monopólio, você só tem uma empresa ofertante, o produto ele não tem um substituto próprio e você tem elevadas barreiras à entrada de novos concorrentes. É aquela que é muito difícil um concorrente entrar, porque exige muito investimento, exige muito capital para que você possa entrar nesse mercado. Então, basicamente, a empresa ali é que vai reinar, né? Quais são as ocorrências que ocorrem no monopólio? Bom, no monopólio natural, nós temos aí o setor de energia elétrica ou de distribuição de gás encanado, por exemplo, né? Então, você não tem um determinado concorrente. Por exemplo, energia elétrica, nós compramos da Enel, né? Existem em outras cidades, existem outras fornecedoras, mas basicamente também na outra cidade você não tem de quem adquirir a energia elétrica. Então, você é obrigado a comprar a energia elétrica dessas pessoas. Existe uma proteção industrial, né? Você tem patentes, você tem know-how, você tem um segredo industrial, por exemplo, como na indústria farmacêutica. Então, você tem também um monopólio natural aqui, né? Você tem a patente de um determinado medicamento, né? Essa patente, ela tem, além dela ter know-how, ela tem também ali um segredo industrial que as empresas não abrem, né? Seguram. Então, você tem um monopólio. Por exemplo, eu só posso comprar um determinado remédio daquela farmacêutica. Não existe outra farmacêutica que tenha aquele remédio, tá? Talvez vocês possam confundir aqui com o genérico. Aí é uma outra linha, tá? Mas quando nós falamos aí de monopólio, quando nós falamos de marca de remédio, e não da sua substância que é vendida, então você tem um monopólio, tá? Eu só compro, por exemplo, Doril, né? Doril é a marca, depois ele tem ali a substância, que é um nome meio complicado, eu nunca lembro o nome da substância, tá? Mas quando nós falamos assim de marca, é um monopólio, tá? Então eu compro Doril, eu estou comprando Doril de uma determinada indústria farmacêutica. Agora, quando eu busco a substância, aí sim, eu tenho várias empresas, então deixa de ser monopólio, tá? O monopólio também
eles são organizados, eles são aí fiscalizados, né, através das leis governamentais, como nós já falamos em outras aulas, o governo fica em cima do monopólio para poder regular o preço, né? Existe aí também o controle das fontes de matéria-prima, tá? De um mercado incipiente, quer dizer, um mercado que está sempre... deixa eu lembrar aqui, como é que eu vou explicar para você? Difícil de fornecer essas matérias-primas, tá? Então, também precisa haver uma fiscalização em cima desse mercado, né? Como, por exemplo, aí a Petrobras, né? É ela que fornece a matéria-prima, por exemplo, para outras empresas poderem fabricar uma série de produtos, né? Por exemplo, vamos fabricar o polipropileno. Então, o polipropileno ele sai justamente do petróleo, tá? Então, precisa haver aí um controle dessas fontes de matéria-prima, desse mercado incipiente, porque eu não tenho onde comprar essa matéria-prima, tá? Então, o monopólio, ele precisa ser organizado aí, ele precisa ser fiscalizado por leis governamentais, tá? E como é que é o lucro do monopólio, né? Olha onde o ponto em que a receita maximiza o lucro, é lá em cima, tá vendo? É lá em cima no preço, né? Então ela tem um lucro extraordinário, ela não precisa vender muito, digamos assim, para que ela atinja um determinado lucro, né? É igual a água, por exemplo, igual a energia elétrica, né? Não precisa vender muita coisa para se obter um determinado lucro, tá? Então, por exemplo, olha lá, quanto maior o preço, a maior quantidade que eu vendo, eu tenho maior lucro, né? Então, as pessoas sempre irão comprar na maior quantidade, no maior preço. Veja que quando está no menor preço, você tem uma menor quantidade e você tem uma receita menor. Então, as pessoas no monopólio, elas sempre vão adquirir produtos no mais caro, nunca no mais barato, tá? Por causa da necessidade, por causa da oferta. Eu não tenho onde comprar de outro lugar, tá? Eu só consigo comprar desta pessoa, tá? Então, quando ela baixa o preço, são poucas pessoas que vão adquirir o produto, porque as outras já adquiriram aqui no preço maior, né? Então, olha lá, o preço, como mostramos ali no outro gráfico, ele sempre vai ser basicamente no preço maior, né? O monopólio, a gente não tem escapatória, tá? A concorrência monopolista. Então, a concorrência monopolista ela é conhecida como concorrência monopolizadora e é um tipo de concorrência imperfeita em que são produzidos produtos distintos, porém com substitutos muito próximos, passíveis de concorrência, não exercendo um monopólio e não vivendo a situação de concorrência perfeita. Por isso, esse tipo de estrutura de mercado é considerada intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio. Dessa forma, cada organização apresenta algum poder de mercado que acaba por persuadir os preços dos seus próprios produtos ou serviços. Assim, esse produto particular é diferenciado dos produtos dos outros concorrentes. Então, quando você tem aí uma concorrência monopolizadora, ela é um tipo de concorrência imperfeita, onde você tem produtos distintos, né? Mas com substitutos ali muito próximos que vão ser passíveis, que serão passíveis de uma concorrência, né? Não exerce o monopólio e não vive uma concorrência perfeita, tá? Então, são aqueles produtos que são muito próximos, né? Você acha produtos substitutos. Então, por exemplo, você tem ali um detergente, por exemplo, um sabão em pedra, né? Um sabão em pó, por exemplo, tá? A concorrência monopolística é mais ou menos se enquadra dentro desses produtos, tá? Então, na concorrência monopolista, cada empresa funciona como um pequeno monopólio.
A maior ou menor proximidade de uma situação de monopólio vai depender do grau de diferenciação e também, né, do grau de substituição existente entre os diferentes produtos oferecidos. Se esse grau de substituição ele é reduzido, a concorrência será maior e está mais próxima da concorrência perfeita. Se o grau de substituição ele é elevado, a concorrência será mais reduzida e está-se mais próximo de uma situação de monopólio. Então, ele funciona mais ou menos ao contrário, né? A concorrência é maior, então ela está mais próxima da concorrência perfeita. Se o grau de substituição é elevado, então a concorrência será mais reduzida e está mais próximo de uma situação de monopólio. Essas características, elas acabam atribuindo um certo poder sobre o preço do seu produto. Apesar do mercado ser competitivo, daí o nome da concorrência monopolística. Os produtos podem ser iguais, mas cada empresa vai tentar diferenciar os seus artigos. Os maiores exemplos disso estão nas prateleiras de supermercados, por exemplo, como cereais, né? Eu dei o exemplo lá do detergente, mas aqui a gente está falando de cereais. Apenas de se lidar com o mesmo produto alimentício, o cereal, existem diversos formatos, embalagens, gostos, texturas e outras formas para diferenciar de seus concorrentes. Então, muitas vezes a gente chega no mercado para comprar um determinado produto, né? Explicando aqui essa concorrência monopolista, e você chega numa prateleira e você acha ali N tipos de produto de um que você quer comprar. No caso aqui, por exemplo, cereal, né? Nós podemos falar do pão de forma, por exemplo, né? Você quer comprar um determinado pão de forma, você tem pão de forma integral, você tem de pão de forma com 6 grãos, com 7 grãos, com 10 grãos, você tem com chia, o outro é com centeio, o outro é com isto, o outro é com aquilo, né? Então, nós temos ali vários produtos, né? De formas diferentes, a embalagem é diferente, o gosto, a textura, né? E tudo isso, todas essas formas, é a maneira que eles encontram para que um produto possa ser diferenciado do outro, né? São tantos produtos e são tantas semelhanças entre eles que eles precisam fazer essas coisas para poder serem diferenciados. Então, isso nada mais esses produtos nada mais são do que uma concorrência, é um mercado de competitividade ali, né? Todo mundo basicamente fabrica produtos iguais, né? Falando aqui dos falando dos pães integrais aí, por exemplo, né? Se você pegar o pão de forma também normal, você vai ver que você tem ali vários pães de forma para que você possa escolher entre aquele que você quer levar, né? Tem aquele mais em conta, tem aquele um pouco mais caro, tem um que a fatia é mais grossa, tem outro que a fatia é um pouco mais fina, tem um que é feito de farinha não sei do que, o outro é farinha não sei do que lá. Todos os produtos, eles são semelhantes, eles não são iguais. São semelhantes, né? O que vai fazer o consumidor comprar esse tipo de produto é justamente o gosto, né? Aí eu gosto mais desse do que aquele, eu gosto mais desta textura do que o outro. E por fim, muitas vezes também é o preço, né? Ah, esse pão aqui está mais em conta do que aquele, porque afinal de contas não importa se eu levar este ou aquele, porque basicamente eu estou levando quase que o mesmo tipo de produto, tá? Na concorrência monopolista, você tem muitos ofertantes, tá? Você tem produtos diferenciados, tá? E não há barreiras da entrada. Lá no monopólio, né, nós vimos lá no monopólio, que para que você possa entrar dentro do monopólio, você tem uma dificuldade muito grande, né? É difícil você entrar no monopólio, né? São poucas empresas, essas empresas detêm a maior parte do mercado, você precisa ter um capital muito grande para que você possa ser concorrente dessas pessoas. Para que você possa ser concorrente dessa pessoa, você precisa ter muito dinheiro, porque você vai ter que ter um produto semelhante ao produto que
está no mercado, e esse produto que você vai colocar no mercado precisa ter um diferencial, né, para que você possa conseguir entrar ali naquele monopólio. Então é muito difícil. Já aqui na concorrência monopolista, você não tem barreiras de entrada, né? Você pode, as empresas podem entrar e podem sair a todo instante, a todo momento, né? Basta que ela tenha ali, consiga ter aquele produto, né, semelhante, claro, ela consegue entrar no mercado. Então, nesse mercado monopolista, você não precisa ter quantias vultuosas, né? Você vai, claro, você vai ter que fazer um investimento, mas não é um investimento vultuoso, né? E você consegue entrar, por quê? Porque você já tem muitos ofertantes, então já tem muita gente ofertando. Então não fica difícil você entrar. O que vai diferenciar aí é justamente qual é o seu produto. O que seu produto agrega de diferencial que o outro não tem, né? O que ele tem de diferencial? O que ele está agregando para mim em questão de valor? Tá? Então você vai entrar neste ou vai entrar naquela empresa, naquele produto, tá? Por exemplo, quais são as ocorrências aí no mercado monopolista? O que a gente tem aí? Por exemplo, lojas de marca, né? Vestuário, por exemplo, e também na área de alimentação. Então, veja, na loja de vestuário, por exemplo, nós temos N lojas de vestuário, basicamente vendendo produtos semelhantes, né? E uma loja vai oferecer, está agregando valor ao produto dela diferente de uma outra loja, né? Então você tem, digamos assim, numa determinada loja você tem peças com mais variedade de tamanhos, por exemplo, com mais variedade de cores, né, de modelos, tá? A outra não oferece assim tanta variedade assim, tá? Você tem o atendimento dos funcionários da loja, tá? Você tem de que forma a loja está expondo esse produto, tá? Então você tem aí esses diferenciais de uma determinada loja para outra loja, formas de pagamento, jeitos de pagamento, né? Modalidades, enfim, uma série aí de ocorrências de diferenciais que vai fazer você adquirir desta loja ou daquela loja. No ramo da alimentação, a mesma coisa, né? Se você for, por exemplo, fazer uma feirinha no Carrefour, comprar ali vegetais, frutas, legumes, essas coisas todas, e se você for num outro supermercado, por exemplo, de uma outra marca, você vai ver que os produtos que eles estão vendendo são produtos idênticos às vezes, né? Ou produtos ali semelhantes. Mas o que vai diferenciar de uma loja ou outra? É justamente o preço, é justamente a embalagem que aquele produto está condicionado, o atendimento das pessoas, a limpeza daquele mercado ou daquele local que você está comprando e tudo mais, tá? Então, aí você tem os exemplos aí da concorrência, né? O lucro dessas empresas, de que jeito funciona? Bom, a curto prazo, elas têm um lucro extraordinário. Já a longo prazo, ela tem um lucro normal, né? O lucro no curto prazo extraordinário, porque a forma que a pessoa está pagando aquilo que ela está comprando, tá? E no longo prazo ela tem um lucro normal, porque é a forma de pagamento que as pessoas estão utilizando, tá? Numa concorrência monopolista, você tem muito pagamentos em curto prazo, por isso que essas empresas têm um lucro extraordinário, né? Já no longo prazo, ela passa a ter ali um lucro normal, porque ela vai ter despesas para poder efetuar essa manutenção, né? Por que o curto prazo é extraordinário? Porque você está comprando ali, no máximo, pagando aí em 30 dias, tá? Então, o lucro gira muito depressa. E além de girar muito depressa, são empresas, né? Se você pegar, por exemplo, aqui um hipermercado, então você vai ver que o lucro que esses hipermercados têm é um lucro extraordinário, né?
quem conhece um pouquinho desse mercado sabe que muitas vezes acaba quase que pagando para poder ter o seu produto dentro de um estabelecimento desse, porque sabe que ali a marca, às vezes ele não está colocando o produto dele dentro de um hipermercado para que ele obtenha lucro. Ele está colocando o produto dele num hipermercado para que a marca dele seja conhecida. E a partir daí é que ele vai ganhar dinheiro colocando o mesmo produto em outros estabelecimentos menores, né? Onde o preço dele vai ser um preço mais justo e que ele vai poder vender esse produto, tá? Então é dessa forma que funciona. Por exemplo, também, se você pegar um mercado, né? Na Baixada Santista, por exemplo, né? E lá você vai... Olha, nós não estamos muito distante da Baixada Santista, tá? Nós estamos muito próximos. Mas você vai perceber que tem muito produto na Baixada Santista e em outras cidades também, em outros estados, né? Que nós não temos nos nossos mercados aqui, por exemplo, em Santo André, em São Bernardo, vamos falar aqui da nossa região, que fica mais próximo da Baixada Santista, tá? Então você vê que os fornecedores que atendem aquele mercado são fornecedores que não atendem o nosso mercado, não vem para cá, né? Justamente por causa disso, porque ele não vai conseguir entrar dentro desta concorrência, né? Você vê também que você tem mercados na Baixada Santista que nós não temos na região, aqui na nossa região, né? Não temos em São Paulo e tudo mais, né? Você vê marcas de supermercado, né? Nomes de supermercado, e esses supermercados dominam lá embaixo. Então, por exemplo, se você pegar um hipermercado e jogar um hipermercado para lá, as chances dele sobreviver serão pequenas, né? Porque já é um mercado que está consolidado lá embaixo. Então, para que eu vou tentar entrar no mercado onde ele já está consolidado, né? A maneira que ele pode ter de entrar naquele mercado é justamente comprando as lojas e mudando o nome, tá? Aí sim compensa para ele, que é o que às vezes acaba acontecendo, né? Mas ele por si só, por exemplo, Carrefour, ir lá para a Baixada Santista e abrir uma loja é muito difícil, né? Não vai compensar ele fazer isso porque o mercado já é lá um mercado estruturado. Assim como, por exemplo, os mercados que estão lá não compensam vir para cá porque ele já acha que o mercado já consolidado. Então, mais ou menos entra dentro do monopólio, né? Já tem um monopólio formado, já existe ali as pessoas trabalhando, então fica muito difícil eu adentrar a este mercado, né? E relembrando aí o oligopólio, né? Nós temos poucos ofertantes, você tem um produto homogêneo ou diferenciado e elevadas barreiras à entrada. Então, aqui no oligopólio, basicamente, você não consegue adentrar, né? Porque ele já está totalmente formado, totalmente estruturado, então eu não tenho condição aí de entrar, né? É muito difícil você entrar. Então, olha lá, você tem elevadas barreiras à entrada, tá? Falando de oligopólio, nós temos a indústria automobilística, a indústria de produtos de limpeza e também a indústria de siderurgia. Então, essas indústrias são consideradas oligopólios, né? Então, eu tenho poucas empresas, né, que te ofertam um determinado produto, então você não tem muito para onde correr, né? Ou eu compro desse, ou eu compro daquele, mas são produtos aí, basicamente produtos semelhantes, não mudam muita coisa, o preço gira basicamente idêntico para todos os veículos, por exemplo, né? E você vai só comprar este ou aquele por uma questão de diferenciação, né? Aí eu acho aquele mais bonito, eu acho esse mais bonito, essa montadora não tem a cor do veículo que eu gostaria, então eu vou comprar do outro, enfim, aí vai por uma questão de gosto, né? Então, no oligopólio, como é que o lucro funciona? A quantidade diminui muito com o aumento de preço e a quantidade aumenta um pouco com a diminuição de preço. Então, no oligopólio, para que eu possa ter um determinado lucro, eu preciso muitas vezes
diminuir o meu preço para que o meu lucro ele possa aumentar, né? Porque muitas vezes você tem uma retração do mercado. As pessoas resolvem não comprar porque o preço está muito alto. Então ela tira o pé, né? Às vezes isso é a briga entre, por exemplo, o carro usado e o carro 0 quilômetro, né? Dependendo do preço que está o carro 0 quilômetro, se a diferença for muito grande, as pessoas acabam comprando o carro usado. 1 ano, 2 anos de uso, você acha aí bons veículos. Então, as empresas, as montadoras, sentem no bolso, porque ela não está conseguindo gerar o estoque dela. Então, o que ela faz? Ela resolve diminuir o preço. Então, quando ela diminui o preço, e o mercado de carro zero, ele é regulado pelo mercado de carro usado, tá? Então, quando o carro zero, ele diminui de preço, e você percebe que comprar um carro usado para a aquisição de um carro novo, um carro 0 quilômetro, a distância é muito pequena, então você acaba comprando o carro zero em vez de comprar o carro usado, né? Então é por isso que esse mercado ele é regulado desta forma, né? Então, diminuir o preço, diminui a quantidade por causa do aumento de preço. Aí a quantidade aumenta com a diminuição, né? Então você tem aí também um lucro extraordinário, né? Esse lucro ele tem uma interdependência através da estabilidade de preços que vai formar aí um cartel, né? Então todas as empresas, né, elas, embora seja oligopólio, mas todas elas entram num senso comum, né? E você acaba formando aí um cartel, né? Por exemplo, agora no final do ano sempre surgem aquelas ofertas, né? Ah, a taxa é zero, que a gente sabe que não é, porque ninguém pode viver sem juros, né? Taxa zero, IPVA pago, primeira parcela só para depois do carnaval, e essa história agora só depois do carnaval, porque precisa ficar esperto, porque o carnaval vai lá para julho, né? Então esses caras precisam prestar atenção se eles falarem, a primeira parcela só depois do carnaval. Sugiro a você que vai, compra. Se a parcela vier para fevereiro, você fala, nananina. O carnaval foi passado para a metade do ano, então eu só vou pagar a primeira parcela após a metade do ano. Com certeza, se você entrar, você vai ganhar, porque é uma propaganda enganosa, tá? Mas aí é outra história. Então, essas empresas, elas acabam formando aí um cartel, porque todas elas passam a vender os seus produtos todos da mesma forma, tá? Muito bem, antes da gente entrar nisso, deixa eu dar um recado para vocês aqui, só um minutinho, por favor.